Boa noite a todos, né? Gente, então, estamos aqui hoje fazendo o lançamento do livro Fragmentos Históricos da Construção de Uberaba, Engenharia e Meio Ambiente na Cidade das Sete Colinas. Foi um processo que muitos de vocês participaram. O livro teve um patrocínio do sistema Confea CREA Mútua, além também do patrocínio da Câmara Municipal e possivelmente da CODAL. Bom, o que eu gostaria de dizer é que esse livro era uma vontade minha antiga, né? Era um sonho antigo. Lá na gestão do Eurípides Souto, nós já lançamos uma revista, né, que se chamava Engenharias e Arquitetura, e essa revista continha lá uma seção que se chamava Memória da Engenharia Uberabense. E eu escrevia nessa seção. Chegamos a escrever alguns artigos pequenos. E aí, até na época, eu comentei com alguns diretores, falando que a gente podia realmente escrever um livro aí sobre a história da engenharia em Uberaba, para tentar, inclusive, resgatar temas e acontecimentos tão importantes, né, para a nossa cidade. Outras categorias já fizeram coisa parecida, né? Nós temos a história da medicina, que foi escrita lá por aquele Bilharinho. E hoje a gente vive assim, um período bastante tumultuado em relação à questão do patrimônio histórico, da preservação ou não, né? Da própria manutenção dessa história, né? Da qual todos nós fazemos parte. E o grande desafio desse livro foi o tempo, né? Porque o que a gente sabia só é que o livro tinha que ser lançado no dia 18 de dezembro. E a partir daí, que é hoje, né? Então, quer dizer, nós tivemos sucesso nesse objetivo de lançar o livro no dia 18. É lógico que se nós tivéssemos um tempo maior, a gente poderia ter abordado outros temas, né? Mas, como é que é? Com certeza, Karine, nós já temos material para mais capítulos, né? Então, o livro foi até pensado de uma forma seguinte, já que nós não temos condições de contar toda a história da engenharia e do meio ambiente urbano de Uberaba, foi dividido assim em capítulos, que cada capítulo abordando cada assunto. Então, o livro não segue especificamente assim, uma ordem cronológica, né? Embora eu tentei ajustar isso da melhor forma possível. Mas a gente trata de assuntos relevantes da engenharia em Uberaba e do meio ambiente, né? Tem um mosquitinho aqui que está incomodando. E, então, a partir dessa definição, né, de que a gente ia abordar alguns temas, né, foi possível montar esse livro de uma forma um pouco mais assim, com temas assim mais independentes, né, que não ficassem totalmente dependentes de uma sequência cronológica. Por isso até o nome Fragmentos Históricos, né? Não é a história toda, mas são fragmentos da história, fragmentos assim importantes da nossa história, e com certeza outros fragmentos podem ser agregados aqui no futuro. Na verdade, né, eu tive fazendo até as contas, nós começamos a trabalhar nesse livro em setembro. O livro foi em outubro, na verdade, final de setembro, começo de outubro. O livro foi escrito, pesquisa escrita em 2 meses e meio, que é um tempo muito curto. Né? Esse aqui era um livro para ser escrito assim, com prazo de 1 ano, para realmente a gente ter condições de fazer uma pesquisa melhor. Né? Eu sei que muita gente vai lembrar aqui de pessoas, de engenheiros ou de temas que foram esquecidos no livro. Vai para o próximo, se Deus quiser. Mas eu acredito que ficou bom, mas você vai poder dar a sua opinião independente e crítica, como sempre. Né? Então você vai ler, vamos ver o que você acha. O livro, assim, até... Né, Karen, vou ter que chamar sua atenção aqui, rapaz. Fica bonzinho aí. Então, o livro, a gente começa o livro inicialmente falando do meio ambiente urbano de Uberaba, né? Da história desse meio ambiente, que a gente chama de... Isso existe hoje uma história que se chama história ambiental. Existe a história humana, mas existe uma história ambiental.
E essa história ambiental conta como que o meio ambiente evoluiu nessa região. Então eu vou lá no início, antes da colonização da região, e a gente vai contando um pouquinho dessa história do meio ambiente urbano, contando a história ambiental de Uberaba, que muitas vezes a gente esquece, né? Acha que a história é apenas a história humana, né? Na verdade, esse modelo de história que a gente tem hoje é uma história, na verdade, que a gente chama de história marxista, que ela é baseada na luta de classes, né? Como a sociedade evolui a partir da luta de classes. Esse é o modelo hoje padrão, assim, é quase que um modelo tradicional de história hoje que se escreve no Brasil, da historiografia, uma história, normalmente história marxista. Mas nós temos outros tipos de história. Existe, por exemplo, a história que a gente chama de história, a nova história, que trata da história daqueles que foram esquecidos pela história. Né? A história não foi feita por reis, por presidentes, etc. Foi escrita pelo povo comum. E essas pessoas comuns, elas não estão nos livros de história. Então, hoje, a nova história procura resgatar, né, essa vida do cotidiano das pessoas. Não adianta nada de saber como é que Dom Pedro vivia, o Dom Pedro com a mulher dele, com as amantes, etc. Mas e como é que o povo brasileiro vivia na época de Dom Pedro? Alguém que sabe? Já tentou entender como é que o povo vivia, né, no interior, nas capitais, etc. Então, hoje, se alguém quer escrever alguma história realmente assim que seja proveitosa, teria que partir desse princípio, a história dos esquecidos pela história. Né? E o próprio meio ambiente ele foi esquecido pela história durante muito tempo. Hoje existe já essa tendência, né, de se escrever a história ambiental. Bom, então a gente tenta trazer um pouquinho dessa história ambiental no primeiro e no último capítulo. No último capítulo eu trato da questão dos córregos urbanos de Uberaba, desde lá o início da colonização até hoje, da transformação que esses córregos passaram. Para quem não sabe, Uberaba foi construído aqui por conta dos córregos. Né? Inicialmente, Uberaba não seria nesse local, Uberaba seria lá na cabeceira do córrego Lajeado, do Ribeirão Lajeado. Chegaram a construir lá e moraram lá mais de 100 pessoas. Até que o sargento-mor Antônio Eustáquio, que foi nomeado comandante regente do Sertão da Farinha Podre, e encarregado de começar a colonizar a região, ele passou por lá e viu que lá era pobre em água. Era próximo à nascente do Lajeado, local de muito pouca água. E depois, passando aqui, onde hoje é a cidade de Uberaba, mais especificamente na região mais próxima do centro e mais próxima à foz do córrego das Lajes, existia ali uma tribo indígena, né? Uma tribo de índios bororos que viviam ali hoje no ponto próximo, bem ao lado onde a Leopoldina de Oliveira cruza o rio Uberaba, perto daquela ponte. Eles viviam ali. Então ele viu que ali seria um local adequado, porque ele já teria a proteção desses índios que eram índios aculturados, e eles eram inclusive índios que tinham uma certa... eles eram tratados pelo governo de uma forma honrosa, porque eles ajudaram a expulsar daqui da região os índios caiapós, né, panarás. Então esses índios eles serviam de vigias para a estrada de Goiás. Então chegando lá, o Major Eustáquio viu que ali já existia a tribo e existia muita água. Ele percorreu aqui tudo e viu que tinha várias nascentes, vários córregos, e esses córregos depois desaguavam no rio Uberaba. E aí ele criou aqui o núcleo, o começo do núcleo urbano, e as famílias que inicialmente tinham se assentado lá na cabeceira do Lajeado, que era o Arraial da Capelinha, eles se transferiram para cá. Essas famílias se transferiram para cá. Daí nasceu Uberaba. E uma coisa que a gente procura, a gente tem a preocupação, né, no livro, é de trazer aquilo que eu disse, né, a história daqueles que realmente construíram Uberaba. Uberaba não foi construído por grandes construtoras, pela RCG, sei lá, né? Foi construída por pessoas, inicialmente por pessoas sem formação técnica, eles não eram engenheiros, né? Alguns eram, a gente chama de mestres de ofício. Os mestres de ofício eram pessoas que dominavam já há gerações alguns ofícios, né? Por exemplo, existia o mestre pedreiro, o mestre ferreiro, né? O mestre carpinteiro, e essas pessoas vieram, principalmente da Península Ibérica, né?
vieram para o Brasil e trouxeram seus ofícios para cá. Então, tudo aquilo que você vê lá, por exemplo, lá em Ouro Preto, em Mariana, que lá foram construídos por mestres de ofício que tinham realmente uma técnica já que normalmente era transmitida de pai para filho, e eles faziam projetos, eles faziam construções de todo tipo, não eram formados em universidades, eles eram mestres de ofício. Daí, inclusive, nasceu aquela expressão mestre de obra. O mestre de obra já seria uma pessoa que dominava ali uma série de ofícios, né? Uma pessoa que conhecia de construção civil, de carpintaria, de uma série de coisas. Então, para Uberaba vieram alguns mestres de ofício. E a partir daí começaram a construir a cidade. E, inclusive, a gente trata também no livro do início da indústria, né? Porque a construção civil está intimamente ligada à indústria. Se você não tem materiais adequados, você não tem como construir nada, né? Então, por exemplo, a primeira fábrica de Uberaba, a primeira indústria de Uberaba, alguém sabe de que foi? Reinaldo Ribeiro. A primeira indústria de Uberaba, assim, pelo menos assim, mais formal, foi uma olaria que fabricava telha. Sem telha, como é que você constrói? Porque as paredes, na época, eles faziam de pau a pique, né, ou de adobe, tal, que eram coisas artesanais, mas precisava de telha. Então, a primeira fábrica de Uberaba foi a olaria dos Cláudios. Então, essa é considerada a primeira indústria de Uberaba, porque era uma coisa totalmente artesanal, pequenininha, né? Mas é a partir daí que a cidade começou. Então, gente, aí depois no decorrer do livro a gente vai tratando aí de episódios, tanto no século XIX, no século XX. O livro tem 13 capítulos, né? O primeiro capítulo é esse que trata da história ambiental da região aqui de Uberaba, né? Depois é o capítulo que trata da engenharia, eu chamo de engenharia prática da Uberaba oitocentista, do século XIX. Porque ela era uma engenharia de gente que não tinha formação em engenharia. Salvo algumas exceções, a maior parte eram mestres de ofício, pedreiros, né? Pessoas que tinham conhecimentos práticos, né? E com esses conhecimentos práticos eles construíram tudo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Major Eustáquio não era bobo, né? Ele tinha bastante noção. Ele era uma pessoa experiente. Então, a primeira obra que o Major Eustáquio fez aqui em Uberaba, a primeira construção foi a casa do ferreiro dele, ali na esquina da hoje a Praça Rui Barbosa com a Rua Arthur Machado. Então, ali ele construiu uma oficina de uma casinha e colocou lá para morar um escravo dele, que era o seu Manuel Ferreira. Inclusive, ele era um escravo. E o nome dele era Ferreira porque ele era um mestre ferreiro. Ele era um mestre de ofício, ele trabalhava com ferro. E naquela época, né, os escravos recebiam o sobrenome, muitas vezes, a partir do ofício dele. Então, ele passou a se chamar de Manuel Ferreira. Ele foi o primeiro morador de Uberaba, o primeiro engenheiro, entre aspas, de Uberaba. Era um escravo. Era o Manuel Ferreira. Bom, não, né? Piorou um pouquinho. Então, e depois, o que o Major Eustáquio fez? Ele, para que existisse um povoado aqui, o que ele precisava? Uma coisa essencial. Existia água aqui na cidade, existiam os córregos. Mas essa água ela tinha que ser distribuída nas casas que iam ser construídas, né? E aí ele criou o primeiro sistema de abastecimento de água da cidade. Durante todo o século XIX, o abastecimento de água de Uberaba foi feito por regos de água. Esses regos captavam a água nos córregos, nos pontos mais altos, e levavam para toda a cidade. E a cidade, como a cidade se distribuía às margens dos córregos, portanto, do córrego das Lajes, do Barro Preto e outros, então eles captavam a água em rego próximo à nascente e traziam essa água, e essa água depois ela era distribuída nas casas através de uma espécie de calhas que eles faziam, levando para cada casa. Ela corria junto aos terrenos e ia distribuindo em cada casa. E aí existia até as pessoas que cuidavam desses regos e cobravam pelo abastecimento de água. Não tratavam não, viu, Alzira? Mas
Tratar não tratava, não punha cloro, não, mas pelo menos distribuía a água. Mais ou menos, né? Porque lá circulavam os carros de boi na rua, os tinha estrume misturado e tal, mas era o que tinha, né? E aí, esse sistema de abastecimento de água, o primeiro rego, ele era chamado rego do Capão, porque ele captava a água no córrego do Capão, que era ali na Guilherme Ferreira, lá em cima. E aí esse rego, ele era desviado para onde é hoje a Rua Vigário Silva, ele ia descendo a Rua Vigário Silva e ia até na Manuel Borges, né, logo abaixo da Praça Rui Barbosa, que é onde a cidade nasceu. Por que a Rua Vigário Silva é toda torta daquele jeito? Porque ela acompanha uma curva de nível ali, que vai acompanhando o formato do córrego e onde o rego corria. Então as casas cresceram em volta do rego do Capão. E aí depois criaram outros regos, tinha 4 regos principais. A Nayara, que trabalha na Codal, viu, Nayara, tá vendo? Antigamente era mais fácil, era só puxar um rego e abastecia. Então, isso foi até o final do século XIX, só no final do século XIX, começo do século XX, no final do século XIX começaram a construir algumas cisternas nos pontos mais altos, onde o rego não conseguiam ir. E depois aí sim, depois começaram outros tipos de abastecimento, já com bomba, né? Também captando água nas nascentes. Então, Uberaba era um local muito rico em água. E essa água, ela foi vital, né, para abastecer essas famílias que vieram para cá. Sim. No começo do século XX, aquela lá, a Quinta da Boa Esperança foi criada por um engenheiro, que eu conto a história dele, que era o Crispiniano Tavares. Crispiniano Tavares era um engenheiro, ele era baiano de Ilhéus, ele foi estudar em Ouro Preto, aí ele se formou em Ouro Preto, depois foi trabalhar na ferrovia. E depois, quando foram construir um ramal da ferrovia vindo lá de Casa Branca, que atravessava para Jaguara, ali, foi mandado para cá. E à medida que a ferrovia chegou perto de Uberaba, ele veio morar aqui em Uberaba e trabalhando na ferrovia. E aí ele comprou ali uma propriedade ali, que era uma chácara. A chácara dele compreendia não só aquela área da Quinta, né, mas também aquele bairro onde é o bairro da Quinta da Boa Esperança. A Eva Reis, a parte lá do Eva Reis já era da família Reis. Mas a parte de baixo, ali onde tem a rua Jesuíno Felicíssimo, Dona Nitinha, né? Aquela ali, toda era, ali, inclusive, ali o nome é Quinta da Boa Esperança. Então, o Crispiniano Tavares, ele criou uma chácara ali, fez uma construção muito bacana, que é aquela casa que está lá. E ali ele plantou de tudo, uva, diversos tipos de árvores frutíferas. Ele era um cara muito caprichoso, muito inteligente. Criou sistemas de captação de água através de cataventos. Então ele montou toda uma estrutura ali, daquelas nascentes que existiam ali. E depois que ele faleceu, ele foi assassinado, né? Ele tinha comprado uma propriedade em Rio Verde, Goiás, e ele foi lá e lá teve uma briga e ele foi assassinado. A mulher dele, a esposa dele, era da família Felicíssimo. Bom, acabou que aquela ficou para a família Felicíssimo. E o Jesuíno Felicíssimo, quando ele assumiu ali, a cidade já estava criando alguns sistemas de abastecimento de água, bombeados, né, de alguma coisa, com uma parte, já usando aquelas bombas, começo do século XX, né, bombas centrífugas mais rudimentares, né? Durante muitos anos, o Jesuíno Felicíssimo e os filhos dele abasteceram boa parte da cidade com água que era captada ali. Entendeu? Então, aquela região ali é uma região importante para Uberaba também, em termos aí de captação de água. Inclusive, o Crispiniano Tavares, ele construiu o primeiro loteamento de Uberaba. Em 1800
88, 89, tem que olhar aqui, eu não lembro direito. Ele, junto da estrada de ferro em cima, ele criou um primeiro loteamento lá. Depois que ele faleceu, anos depois, né, eles criaram, os herdeiros lá da família Felicis, eles criaram outro loteamento que era a Quinta da Boa Esperança, mas já foi na década de 30, se não estou enganado. E tinha uma vinícola também, né? O solo era muito fértil. E eles criaram uma vinícola, na história diz também. Sim, ele produzia vinho lá também, dizem que vinho bom. Inclusive, aqui no livro também tem a história das indústrias, né? Porque tudo aquilo que é ligado à engenharia, à área técnica, eu tentei trazer um pouquinho, né? Então, a história da indústria em Uberaba, as primeiras indústrias de Uberaba foi a indústria vinícola, né? E o primeiro a produzir vinho em Uberaba foi o padre Zeferino. Isso na década de 1830 e pouco. Ele tinha uma chácara no finalzinho da Arthur Machado. Então ali ele produzia vinho e uva em boa quantidade. Depois, no decorrer do século XIX, outros produtores começaram a produzir vinho também. O Crispiniano foi um. E Uberaba chegou a ter uma produção muito grande de vinho. Uberaba chegou a ser um dos maiores, inclusive a gente falava exportava naquela época, mas vendia para o Brasil mesmo. Exportava para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vinho produzido em Uberaba, grande quantidade. Só que aconteceu que no finalzinho do século XIX, um inseto que veio lá dos Estados Unidos, ele entrou no Brasil e ele entrou no estado de São Paulo e ele chegou aqui. E ele destruía as vinhas todas, os vinhedos, ele matava tudo. Isso aí foi chamado de praga das vinhas. Aí destruiu a indústria vinícola de Uberaba. Não teve jeito, não conseguiram mais. Durante muitos anos eles não conseguiram combater esse bichinho. Até que, por fim, né, a seleção natural, sei lá, foi controlando isso. Mas aí a indústria de vinhos de Uberaba foi destruída por esse bichinho. Certo? E mais alguém tem alguma pergunta? Sim. Essa vocação para movelaria, que eu trabalhei com alguns deles, Sim. da marcenaria, dos móveis, você tem registro aí de quando começou isso? Reinaldo, eu tenho alguma coisa aqui na verdade, a marcenaria, ela também, desde a fundação de Uberaba, já vieram alguns marceneiros, como eu te falei. Quando você começa a criar uma cidade, naquela época como é que funcionava? Você, avisava lá em Ouro Preto, estão começando a construir um povoado. Esse aqui é um dos donos da Quinta da Boa Esperança, já foi. Bem, seu Lincoln. Então, Reinaldo, na época, né, do início da colonização de Uberaba, já vieram para cá mestres carpinteiros, né? Então era divulgado, por exemplo, estão criando um arraial em tal local. E aí pessoas que queriam, né? Igual hoje se faz, né? Que vai lá para o norte, em local que está começando. Então vinham pessoas, e para cá vieram muitas pessoas da região das Minas, né? Da região lá de Ouro Preto, aquela região toda. E do interior de outros locais do interior de Minas também. Então eles vinham, se estabeleciam aqui. Então logo no início você já tinha, né? Obviamente, pessoas que faziam de tudo. Porém, né, o salto em qualidade, tanto em termos de construção como em termos de industriais, né, da indústria, um grande salto foi a partir do final do século XIX. Primeiro com a chegada da estrada de ferro e segundo com a vinda de imigrantes para cá. Imigrantes principalmente italianos, mas também na época espanhóis e portugueses. Esses sim já eram pessoas com um nível de qualidade. A cidade já era uma cidade um pouco melhor, então já tinha condições de atrair pessoas assim que realmente que tinham uma qualidade técnica maior, né? Então vieram muitos construtores, pessoas que detinham conhecimentos na área da indústria, inclusive da marcenaria, e se instalaram em Uberaba, né? Então tem até um capítulo aqui que trata exatamente isso. Para vocês terem uma noção, né, na área de arquitetura, por exemplo, se você pegar, eu tenho aqui no livro uma comparação de duas fotos na Praça Rui Barbosa.
uma de 1909 e a outra do começo da década de 30. Então, com uma diferença de tempo de pouco mais de 20 anos. Pegando a mesma região da Praça Rui Barbosa, ali da Câmara Municipal para cima. Se você olhar a foto de 1909 e comparar com 1930, a diferença é total. Tudo que existia ali foi demolido e feito de novo. Então, Uberaba antes... Uberaba antes quando Uberaba foi construído no século XIX, ela seguiu o padrão arquitetônico colonial português, né? Então era o mesmo tipo de construção que existe hoje lá em Ouro Preto, Mariana, lógico, as construções mais simples, né? Aquele padrão de casas ou de 2 ou de 4 águas, com beirais jogando água na rua. A cidade não tinha passeios, né? Os primeiros passeios eu conto aqui, quando é que foram feitos, só no começo do século XX. Então, ó, os telhados jogavam água para a rua. E a pessoa andando na rua já subia uma escadinha e entrava na casa. E ali, então nós tínhamos todas essas casas, né, despejando água na rua. E essa arquitetura colonial, ela persistiu até a década de 40 e tal, mas no começo do século XX, a partir do começo do século XX, começaram a substituir por construções mais elaboradas, né? Até existiu aqui em Uberaba, foi criado em 1927, se não estou enganado, uma lei que chamaram de Lei das Fachadas. Essa lei ficou famosa, porque ela obrigou as pessoas, principalmente toda casa que fosse construir ou fosse reformar, você teria que fazer uma fachada, né? O que é uma fachada? Uma platibanda na frente, com calha. A partir daí, as pessoas já não podiam mais deixar que a água da casa caísse na rua. Entendeu? Então, o telhado da casa já não despejava mais água na rua. Então, obrigou as pessoas a fazerem isso. Aí, todo mundo que ia fazer uma reforma ou construir era obrigado a seguir essa lei das fachadas. Foi uma guerra aqui na cidade. Criou uma briga, né? As pessoas não queriam fazer isso. Mas nisso aí acabou dando uma melhoradinha no aspecto, né? Então aquelas casinhas coloniais, igual essas casas de fazenda antiga, elas foram aos poucos sendo transformadas nessas casas que você vê hoje ali se você pegar, tem um local interessante, se você for ali no final da Arthur Machado, naquela área que está toda abandonada ali da Arthur Machado, quarto quarteirão, sei lá, quinto, próximo da CEMIG, isso. Se você olhar ali, todas as casinhas têm uma fachadinha, não tem? Não tem assim um frontispíciozinho, uma platibanda, todas elas. Aquilo ali tudo casa, que no começo do século XX, aquelas são casas de 100 anos, mais de 100 anos. Tudo aquilo ali era casa colonial, e eles, na reforma, eles instalaram aquelas platibandas para tampar aquilo. Entendeu? Então, se você pegar as fotos um pouquinho antes e um pouquinho depois, a cidade mudou por completo. Né? Foi transformada assim numa cidade com uma arquitetura, né, principalmente a gente chama de arquitetura eclética, né? E aí construíram os palacetes, né? Essas construções bem mais elaboradas, que a gente vê ainda sobraram alguns aqui em Uberaba, não sei até quando, né? Mas sobraram alguns que estão aí, que a gente vê que são construções muito trabalhadas. Você olha aquela hoje e fala, gente, como é que esse povo construiu isso? Como é que você arruma um pedreiro para fazer um negócio desse aqui hoje, né? Não existe mais, né? Eu passei ali em frente à casa que era do Pedro Salomão. Pedro Salomão era um patrício do Carim, né? Libanês, que ele veio para Uberaba e ele não veio para Uberaba, veio inicialmente para Veríssimo, né? Mas ele ficou muito rico aqui. E aquela casa na esquina da Afonso Rato com a Manuel Borges, vocês conhecem aquela casa, né? Que tem aquelas torres arredondadas. O primeiro prédio de Uberaba foi feito por ele, né? Sabia? Prédio? O primeiro edifício de Uberaba é do Pedro Salomão. Que até outro dia não estava verbado. O primeiro carro conversível de Uberaba foi dele. Esse prédio que você está falando é o em frente a Adriano-Som, né? É o Rio não é o Rio das Pedras, não. É da esquina ali, da travessa. Deixa eu te explicar para você. Da travessa É isso mesmo? A história é essa? Não, a história é a seguinte: o Pedro Salomão ele não era construtor. Ele fazia algumas coisas, mas não, ele era um empreendedor. Então ele tinha uma cerâmica, por exemplo, hoje é município de Garapava, logo depois do Rio Grande. Ele tinha negócios, né, lojas comerciais. Aí ele construiu aquele prédio, aquela
uma construção de 2 pavimentos ali, em frente à Adriano Som, ali na esquina da Manuel Borges com a Major Eustáquio, né? Ali, ele construiu ali, eram os escritórios dele. E tinha a loja dele embaixo também. Mas ele construiu muita coisa. Não, mas então é o filho. A família então, eles fazem aquele sobrado que tem a virada. E na outra esquina da travessa, aquele prédio foi edificado pela família também. Então, né? aí é o seguinte: os filhos depois montaram uma construtora, chamada construtora Cipó. E aí, eles juntamente com a Etel, né, a Etel era do Antônio Ronaldo, com o Alberto o de Oliveira Ferreira. Foram os primeiros a começar a construir realmente assim espigões mesmo na cidade. Então, a construtora da família Salomões construíram inicialmente o Pedro Salomão, né, ali na Manuel Borges. Travessa ali. A esquina com a travessa, Satiro e tal. Depois eles construíram o Abadia Salomão, ali na esquina da Leopoldo de Oliveira. Construíram o Falso Salomão, que é aquela galeria ali na Arthur Machado, né, e mais algumas coisas. Casas, etc. E ao mesmo tempo, o Antônio Ronaldo, também, juntamente com o Alberto Ferreira. Vocês sabem da história do Antônio Ronaldo, não? Não? Qual dela? A história, como é que ele começou, ué. Ele era funcionário da prefeitura, não era? O Antônio Ronaldo foi o seguinte: o Antônio Ronaldo era filho do coronel Geraldino Rodrigues da Cunha, que era o homem mais poderoso daqui da região, né? Ele era um fazendeiro, só que ele deixou 27 ou 28 filhos. Uns falam 27, outros 28, eu não sei exatamente. Ele foi o último filho dele. E ele se formou em engenharia, acho que em 1954. Eu tenho até lá foto de formatura dele. O Antônio Ronaldo se formou em engenharia. E existia em Uberaba um engenheiro muito capacitado e muito conhecido, que era o Alberto Ferreira. O Alberto Ferreira, ele era filho do Dr. José Ferreira. O Dr. José Ferreira, inclusive, foi aquele que era dono da companhia de Força e Luz de Uberaba. Ele que instalou a luz elétrica em Uberaba, que também está no livro. O Alberto Ferreira era filho dele. E o Alberto Ferreira construiu uma quantidade imensa de obras aqui em Uberaba. Muitas casas, muitas pontes. Ele era um engenheiro muito capacitado. E o Alberto Ferreira já estava, no final da década de 50, querendo aposentar. Ele tinha formado no Rio de Janeiro, o Antônio Ronaldo também formou no Rio de Janeiro, e ele queria morar no Rio de Janeiro, o Alberto Ferreira. Queria aposentar e ir para o Rio de Janeiro. Quando o Antônio Ronaldo formou, ele veio para Uberaba e foi trabalhar na prefeitura. Foi chefiar um departamento de obras lá. Aí o pai do Antônio Ronaldo, que era vivo ainda, o Geraldino, procurou o Alberto Ferreira e falou: olha, o meu filho formou agora, né? Eu estou precisando dar um empurrão nele, né, para ele começar. Eu queria que você montasse uma empresa com ele. Aí o Alberto falou: mas eu não estou querendo, eu estou quase aposentando. Só que eles eram amigos, assim, conhecido o Geraldino. O Geraldino falou: não, monta aí, vamos, ajuda, né, para a gente começar e tal. Aí falou: então é o seguinte, eu vou entrar de sócio, mas na hora que a firma engrenar, eu vou sair. Eu vou sair. E foi assim, né? Ele montou, e aí logo na década de 50 já pegaram um monte de coisa para fazer: o prédio da Fista, Hospital São Domingos, Produtos Séries. Depois eles começaram a construir os primeiros edifícios na Leopoldo de Oliveira, né? Rio Branco, Rio Verde, Rio das Pedras. E aí em 1963, quando o negócio já estava indo bem, aí o Alberto Ferreira procurou o Antônio Ronaldo e falou: olha, já a firma está indo bem, agora você vai sozinho. Aí ele largou a empresa, a Etel, né, que eles tinham fundado a Etel, largou a Etel e pegou a família e mudou para o Rio de Janeiro. Ele viveu lá no Rio de Janeiro até morrer. Só que como ele tinha fazendas aqui em Uberaba, acabou que um dos filhos dele voltou para Uberaba, vocês devem conhecer. É o Dr. José Ferreira, que ele chama, aquele cardiologista. Né? Ele voltou para Uberaba, então ele acho que até aposentou agora. É o filho do Alberto Ferreira. Então, a partir daí, o Antônio Ronaldo, a coisa foi caminhando muito bem para ele. Né? Ele realmente muito empreendedor, muito corajoso. Ele me contou até umas histórias ali de quando ele foi construir aqueles prédios, assim,
ninguém pode falar que ele não seja uma pessoa realmente assim, um grande empreendedor e corajoso, né? Então, se hoje ele é uma das pessoas mais ricas da cidade, ele tem muitos méritos, né? Muitos méritos. Lugar, a hora certa, é isso mesmo. Janelas de oportunidades. Janelas de oportunidade. E aí até no livro também eu trato numa época de Uberaba, que durante o Estado Novo, né, no Brasil, que é de 1937 até 1945, que Uberaba naquele momento Uberaba cresceu absurdamente, Uberaba recebeu muito dinheiro dos governos federal e estadual. A cidade virou assim, vamos dizer assim, eu diria que é o que é Uberlândia hoje, naquela época aqui. Uberaba atraía gente de todo lado. As pessoas enxergavam aqui como uma terra de oportunidades, né? Depois disso aí veio uma crise grande no Zebu e outras coisas mais que acabou, né, tirando de Uberaba aquele protagonismo da época ali, né, de realmente ser um local de atração de pessoas, né? E aí outras cidades, né, com a vocação mais comercial ou industrial, começaram a atrair essas pessoas. Por sinal, quando a gente fala nisso, né, também no livro está a história da Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, criado pelo Mário Palmério, com a participação efetiva da Sociedade de Engenheiros de Uberaba, que é a nossa antecessora. A Sociedade de Engenheiros de Uberaba teve grande atuação na criação da Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro. Mário Palmério é uma pessoa fantástica, né? Também é outro empreendedor, outro corajoso demais. E aí tem um fato interessante quando a gente vê assim como é que as oportunidades vão surgindo e às vezes mudam de lugar, né? Quando o Mário Palmério criou a Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, que foi uma luta, naquela época tinha que ser aprovado pelo Ministério da Educação, eles recebiam subvenção do governo federal, tudo mais. Então o JK assinou lá, ele pôde criar tal. João Guido foi o primeiro diretor. Quando forma a primeira turma, em 1961, né, até Uberaba atraía alunos de todo lugar, vinha gente de todo lugar. Uberaba naquela época já tinha funcionando faculdade de odontologia, faculdade de direito, medicina, engenharia e os cursos de licenciatura da FIS, já estavam tudo funcionando. Então Uberaba era um polo educacional muito grande. E Uberlândia veio pelas beiradas, né? Veio comendo pela beirada. Quando chegou em 1965, Uberlândia tinha lá um deputado, que eu acho que ninguém conhece esse cara não, o tal de Rondon Pacheco. Já ouviu falar, Caio, desse tal de Rondon Pacheco? Esse Rondon Pacheco é o cara que mudou Uberlândia, né? Rondon Pacheco, em 1965, ele conseguiu criar uma faculdade de engenharia federal em Uberlândia. Federal. Aqui foi uma luta do Mário Palmério para criar uma particular aqui. O Rondon Pacheco, em 65, fazendo a politicagem lá, ele conseguiu criar a Faculdade Federal de Engenharia de Uberlândia, que aí se tornou o embrião da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO, que transformou Uberlândia por completo, né? Quando você tem uma universidade federal no momento daquele, né, que tinham poucas, né? Aí para Uberlândia, o orçamento de uma universidade daquela lá é um absurdo. Maior que da cidade. É um absurdo. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, Uberlândia foi muito ajudado, né? Uberlândia sempre teve, né, quer dizer, uma vocação comercial muito grande, mas eles tiveram uma competência política imensa. E esse Rondon Pacheco, demais da conta, depois na década de 70, ele como governador de Minas, levou para Uberlândia tudo que podia. Quando falava, vai montar a fábrica da Souza Cruz em Uberaba. Não. Levou a fábrica para Uberlândia, aí o pessoal de Uberaba achou ruim e tal, e falou assim, não preocupa não, que eu vou dar para vocês um ginásio. Só pôs o nome do filho dele lá, do irmão do filho, assim, ginásio Sérgio Pacheco. Vocês não têm a fábrica da Souza Cruz, mas vocês vão ter aqui um ginásio. Então, essa é assim que a história caminha, né? Uberaba aproveitou os momentos que teve, né, para poder se desenvolver, e daí criou muitas oportunidades para engenheiros, para arquitetos, etc., né? E Uberlândia, Ribeirão Preto caminharam por caminhos um pouco diferentes. É isso.
Bom, Cláudio, não sei se vai estar no seu livro, você citou a Rui Barbosa, os dois momentos, mas hoje, historicamente, hoje, dia 18 de dezembro, o dia que a gente lança, que para mim é o primeiro livro que fala das engenharias, alguma coisa da história da engenharia de Uberaba, a Câmara votou uma mudança na legislação que trata do patrimônio histórico. Exatamente o que foi votado, não sei, o que muda, mas há uma nova visão. Vamos ver o que vem disso e vamos ver o que de patrimônio efetivamente histórico vai existir para o futuro aí, né? E já te parabenizo pelo livro, fiquei brincando com você, mas eu sei do trabalho que você teve, quão árduo foi esses 2 meses, né, dessa dedicação de pesquisa. Eu espero que o livro alcance todo o sucesso que a gente quer, né, que ele realmente atinja os objetivos e que a gente já possa pensar no segundo, já que são fragmentos, né? Vai ficar muita coisa para trás, vai ter muito choro, vai ter muito pedido, vai ter muita gente contando história. Eu queria que você só encerrasse, sem entrar em muita polêmica, como é que é a história dos Wagners, com os traçados de avenida Carinho, aqui? isso não. Não? Não pode, não? Acho que isso aí não é bom, não. Então, isso aí deixa quieto. Mas assim, gente, ó, na verdade, quando você vai fuçando a história, né, você vai achando cada coisa que... Aí você começa a entender muita coisa da história da cidade, da própria... da nossa... Assim, que hoje se refletem, né, na cidade que a gente vive hoje, né? Pesquisando lá, achei até o falecimento do pai do Altamir lá. Quando eu vi Altamir Roso, eu falei, meu Deus do céu. Né, Altamir? Então a gente vai pesquisando, então o trabalho, assim, foi... Esse trabalho, se você quer realmente escrever alguma coisa, se você quer tratar de história de uma forma séria, você tem que ir, que a gente chama de fonte primária, né? Quer dizer, não adianta só fazer pesquisa bibliográfica, vou pegar o livro do Hildebrando Pontes, do Guido Bilharim, do sei que, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A história é sempre contada pelos vencedores e de acordo com quem quer contar a história. Então, por exemplo, e muitas vezes com erros, né? Assim como meu livro vai ter erro também, que amanhã ninguém vai corrigir, mas muita coisa que eu fui olhar estava errada. Por quê? Porque já veio, muita coisa contada verbalmente e a pessoa colocou naquele livro como se fosse uma verdade, né? E aí a gente lê aquilo, acha que aquilo é uma verdade. Depois você vai pesquisar e vê que aquilo não aconteceu daquela forma. Então você tem que ir nas fontes. O que são as fontes primárias? São documentos, né, de todos os tipos. Esses documentos podem ser jornais, podem ser leis, podem ser decretos, podem ser atas, uma série de coisas, né? Até uma das coisas, né, que até vocês já sabem aqui, é em relação até à questão da fundação da Sociedade de Engenheiros de Uberaba, né? Que a gente considerava uma data, né, que tinha sido falada, né, por um ex-integrante da Sociedade de Engenheiros de Uberaba, e a gente adotou aquilo como sendo uma data, né? Agora, pesquisando, eu achei exatamente o dia da fundação da Sociedade de Engenheiros de Uberaba, né? Mas essa data... Tudo bem? Isso não quer dizer, né, que a gente fez nada errado, é que, na verdade, a gente se baseou em informações que não eram totalmente fidedignas, né? A gente tem que melhorar, a gente tem que sempre aumentar os conhecimentos e construir, né, ali um conhecimento novo que pode servir depois para alguém depois expandir aquela história, né? E aí, no caso, por exemplo, de outros temas que a gente pode abordar, o Barata vai até ficar bravo comigo. O Barata queria que a gente escrevesse e falasse sobre um engenheiro de Uberaba que se tornou um dos maiores construtores de barragens no Brasil. Aí eu falei pro Carinho, Carinho, eu, a princípio, estou focando aqui na construção de Uberaba. Se ele construiu barragem não foi aqui, então, para mim, não adianta. Fica para o segundo ou para o terceiro. Aí o que eu penso? Né? Dá para criar um capítulo ou mais depois, numa edição, falando daqueles engenheiros que fizeram sucesso em Uberaba. Eu tenho casos de outros lá, entendeu? O caso do Glaicon de Paiva, o Avelino Inácio de Oliveira. São pessoas de Uberaba que viraram grandes nomes da engenharia no Brasil afora. O próprio Alaor Prata, você sabe quem foi Alaor Prata? Alaor Prata, ele era um rapaz de Uberaba, Alaor Prata Soares. Ele estudou em Ouro Preto, ele se formou em Ouro Preto. Não tenho certeza se foi em Ouro Preto, não, mas
Ele se formou, voltou para cá, foi trabalhar, trabalhou em ferrovia aqui e tal, e ele se candidatou a deputado e ganhou para deputado. Ele foi deputado federal umas 2, 3 vezes. E aí, quando ele era deputado, né, lá já no, ele foi, naquela época não existia eleição para governador do Distrito Federal. Ele foi nomeado governador da Guanabara, do Distrito Federal. Ele virou governador do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Então ele foi para lá, ele se tornou governador, quer dizer, da capital federal, né? E ele foi até presidente do Fluminense, inclusive que ganhou hoje, né, o jogo. Então o Alaor Prata, ele era uma pessoa famosíssima, na época era aqui de Uberaba, tudo, né? Um engenheiro daqui que tomou um caminho. O outro foi Fidelis Reis, né? Fidelis Reis até conta ali, o Fidelis Reis, por exemplo, tem uma foto ali do Fidelis Reis, que esse eu tive que colocar, o Fidelis Reis está entre os 15 fundadores da Escola de Engenharia de Belo Horizonte, que deu origem depois, que se juntou depois e se transformou na UFMG. Ele e outras 14 pessoas, tá a foto do Fidelis Reis lá, um dos fundadores da Escola de Engenharia de Belo Horizonte, entendeu? Então, são pessoas que saíram daqui, né, engenheiros, muitos deles, né, e que se transformaram em pessoas importantes, né? O filho do Dr. Humberto Ferreira também, que foi presidente agora da Petrobras, né? E outros mais, né? Então, se a gente for olhar aí todo o que nós temos, o patrimônio que Uberaba tem hoje, assim, em termos de pessoas formadas aqui ou daqui que estudaram fora, que hoje trabalham ou trabalharam em outros locais do Brasil, é uma riqueza imensa, né? Então, nessa área, até o que o Barata comentou, essa área de barragens, por exemplo, durante muitos anos, o pessoal aqui de Uberaba, eles estavam à frente da construção dessas barragens para todo lado do Brasil, né? Então, Itaipu, inclusive. Itaipu, inclusive. O próprio Barrinha, por exemplo, né, que está aí no livro também, o Barrinha é uma pessoa também de tirar o chapéu. A quantidade de obras que ele e o Nicolau Laterza fizeram, inclusive muitas obras complementares de barragens, construíam essas vilas de barragens, né? A vila operária ali de Nova Ponte, outras mais, eles construíam tudo. Tudo, fazia tudo, né? Construção civil, rede de água, esgoto, energia, tudo, fazia tudo. Então, Uberaba tinha, né, e ainda tem, né, um know-how aí na área de engenharia muito grande. Sim. Pois é. Nós temos aqui o nosso ex-secretário de Estado também, Altamir, né? Então, são pessoas engenheiros formados aqui, que acabaram trabalhando na gestão pública em muitos locais, né? Hoje você tem o próprio Daltro, né? Lá lá do Confeia, né? Uhum. Eu até vi que durante a eleição, lá na aprovação das eleições, ele que coordenou, depois coordenou tudo, né? Então, Uberaba tem essa tradição muito grande. Hoje ele ligou para o Alto. Eles estão no Rio de Janeiro, estava ele, o Lúcio, a Denise, o Gervásio. Hoje estava tendo reunião do colégio presidente do CREA. E ele fez um contato com a gente estava reunido lá no Agari, que daqui um dia vai ter que estar no livro também. Foi a primeira vez que eu conheci a empresa lá. O Brava tem muita coisa boa aí, né? Só que o Maurício é formado na Poli. O Maurício é um dos poucos polianos que nós temos aqui. Então. Igual o Jorge Gebe, Gilberto. Né? Tinha muitos aqui. Se olhar os antigos ali, muitos deles estudavam. Ou eles estudavam normalmente. 3 locais: Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto. Até, vamos dizer assim, década de 40, 50. Então, quase todos eles estudavam. Então, os que estudavam em São Paulo, quase todos eles estudavam na Poli. Então, nós temos vários aqui. É o caso do João Guido, por exemplo. O João Guido era formado também na Poli. E por aí vai, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar para vocês aqui, que a gente trata no livro. Que eu falei, né? Por exemplo, desses vultos famosos aqui da história de Uberaba, que o Fidelis Reis é um deles, nós tivemos outros, né, que se formaram aqui em Uberaba, se formaram no Instituto Zootécnico, que está ali, que foi a primeira escola de engenharia do interior brasileiro. O Instituto Zootécnico foi criado, se não estou enganado, 4 ou 5 anos depois da Politécnica de São Paulo. Então, é quase que ao mesmo tempo que a Politécnica de São Paulo.
Então, o Instituto Zootec formou agrônomos. Então, formou apenas 8 engenheiros agrônomos. E foi fechado pelo governo, que atravessava um problema grande lá de dinheiro. A República tinha acabado de ser instaurada há pouco tempo e tal. Sempre falta de dinheiro, né? Esse é o problema do Brasil. Não, isso aí é um probleminha antigo. Além do Fidelis Reis, esse Instituto Zootec formou José Maria dos Reis, né, que até a Alzira comentou aí lá da chácara dele, criou uma chácara maravilhosa ali onde é o MADA hoje, o museu, né? O Zé Maria dos Reis, ele introduziu aqui, no Brasil central, muitas espécies de plantas que que não existiam praticamente. Ele foi praticamente o introdutor do eucalipto. Existia uma ou outra árvorezinha de eucalipto, e ele não, ele trouxe diversas espécies, importou diversas espécies da Austrália, selecionou, criou um bosque grande lá, onde é a chácara dos eucaliptos ali, que até foi derrubada há pouco tempo, boa parte dela, e um outro horto lá no Chapadão da Palestina. A partir dali, ele distribuiu isso para o Brasil inteiro, o Zé Maria dos Reis. Entendeu? Ele introduziu aqui a lixia, que é aquela fruta que não existia, entendeu? E outras coisas mais. Um cara fantástico. Que também, e todos eles, naquela época, acabavam entrando na política. Ele foi deputado estadual também. E outro foi formado de Instituto Zootec, foi o Hildebrando Pontes. E o Hildebrando Pontes, que é conhecido como historiador, ele era engenheiro agrônomo. E durante muitos anos, durante 20 e tantos anos, ele trabalhou como agrônomo. O que os agrônomos faziam aqui no começo do século XX? Existia, sim, uma assessoria agropecuária que eles faziam, mas o grosso, a maior parte deles, eles faziam serviço de agrimensura. Medição, divisão de fazendas, partilhas, então, eles dividiam, mediam. Então, existiam vários engenheiros, até civis também, civis e agrônomos, que trabalham basicamente com agrimensura. E o Hildebrando Pontes era um desses. Só que depois o Hildebrando Pontes se tornou agente executivo, que é o prefeito de Uberaba, né? E depois ele foi contratado no governo do Guilherme Ferreira, que também era engenheiro, para escrever, fazer uma descrição geral de Uberaba, histórica e geográfica. Aí que ele faz o grande trabalho dele, da vida dele. Só para vocês terem uma ideia, o município de Uberaba naquela época englobava vários municípios aqui. Então, Conceição, Água Comprida, Virícipo, tudo isso fazia Delta, tudo isso fazia parte do município de Uberaba. O Hildebrando, ele percorreu o município inteirinho e ele fez um mapeamento e cadastrou, para vocês terem uma ideia, um dos itens, todos os cursos d'água do município. Então, até córregozinho de 100 metros de distância, ele mediu, inseriu no mapa, colocou metragem, onde nascia, onde que ele desaguava. Ele pesquisou todos os solos da região inteirinha, do município inteirinho, fez análise de solo de tudo. Né, se você pegar aquele livro História de Uberaba e da Civilização do Brasil Central, você vai ver que tem uma boa parte dela lá, que já está numa forma compilada, mais resumida, que está todos os cursos d'água, está toda as serras. Ele vistoriou o município inteirinho. Então, é um trabalho assim que, hoje, se você puser uma equipe de 100 pessoas, não dá conta de fazer. Ele fez sozinho. O Guido Bilharim está contando essa história porque esse livro ficou guardado, escondido aqui. E é só a história de Uberaba. Eles botaram o Brasil Central para tentar editar com dinheiro do governo federal que não resolve. E o Guido fala, e é isso que você está dizendo, na época que você media, você não tinha como medir. Você media com corrente. Media com corrente. Ele mediu isso tudo, Altamir. Você conhece aquelas correntes que tem a corrente, ela tem a cada 1 metro de pendurado, colocando 1 metro, 2 metros, então eles iam com corrente medindo. Quem fazia esse trabalho? Era o Hildebrando Pontes, junto com ele trabalhava o Silvério José Bernardes, que foi outro engenheiro show aqui de Uberaba também, do começo do século. O Alexandre Barbosa, que não era engenheiro, mas ele era agrimensor, né? Então esses caras, eles demarcavam tudo e faziam um levantamento, uma coisa assim que a gente olha e fala assim, é inacreditável, como é que você consegue fazer isso? Ele demorou uns aninhos lá para escrever, para fazer esse trabalho, mas não foi, acho que foi coisa de uns 4, 5 anos, ele fez tudo, sabe? Então, um trabalho incrível. Então, seus 2 meses e meio foram muito bons.
Foi muito tempo. Seus 2 meses e meio, você está chorando de barriga cheia. Se você me der um ano, capaz de eu medir tudo aí também. Então, gente, a gente tenta recuperar a história dessas pessoas, né, desses profissionais, dessas pessoas que construíram a cidade. Assim, eu poderia citar mais uma série de coisas aqui, né, mas não sei como é que... Deixa eu ver o negócio. Não, mas tá bom. Eu acho que já tá bom, senão a pessoa não vai ler o livro, vai já tudo contado aí narrado. Mas só para vocês terem uma outra ideia aqui daquilo que a gente tem aqui em Uberaba, né, e que não pode deixar de ser resgatado, né? Tem um capítulo que eu trato da história da indústria aqui, né? Então eu vou lá nas primeiras indústrias, e a primeira indústria assim, de maior porte de Uberaba foi a fábrica de tecidos. É uma fábrica de tecidos do Caçu. Essa fábrica foi criada lá na fazenda próximo ao Ribeirão Caçu, e foi criado pelos irmãos Borges de Araújo, Zacarias Borges de Araújo, João Borges de Araújo, etc. Eles construíram lá um galpão, né, naquela época, 1880, começaram a construir e inaugurou em 1882. O Brasil era império ainda. Não existia estrada para Uberaba, só picada, né? Estradinha. Para atravessar o Rio Grande ali, você tinha que atravessar de balsa. A balsa ela ia rodando ali, né? Rodando mesmo. Tá? Tem até a descrição. A balsa ia rodando e chegava no Porto de Ponte Alta. Ele trouxe os equipamentos da Europa, os teares, trouxe até Casabranca, que é no estado de São Paulo, existia estrada de ferro. Até lá foi de ferrovia, depois de lá para cá foi trazendo desmontar tudo em carro de boi. Então, eles montaram essa fábrica lá no Caçu. Essa fábrica depois ela foi vendida para um nobre lá da região de Ouro Preto, Barão de Saramenha, e depois para a família Mascarenhas, que tinha fábrica também lá na Zona da Mata. E ela se transformou depois na Companhia Têxtil Triângulo Mineiro, que acabou fechada aí, né? Eu não lembro exatamente a data, mas aí década de 90, mais ou menos. Depois que ela já estava, inclusive, lá no Distrito Industrial 1. Então essa foi a primeira, foi uma empresa que durou mais de 100 anos. Uma empresa uberabense que durou mais de 100 anos, a Companhia Têxtil. E aí nós tivemos também outras indústrias aqui em Uberaba, né, que ficaram esquecidas. O Curtume dos Dornfeld, né, que consegui achar lá quando que o Otto Dornfeld veio para Uberaba, como é que montou. Depois ele se associou com outro alemão lá, que era o Franz Budeus, né? E eles montaram outro curtume ali, onde é o condomínio Budeus hoje, que ali existia um curtume. Uberaba teve várias fábricas, várias marmorarias que começaram a chegar no final do século XIX, fábricas de macarrão, fábricas de bebida, várias, né? Cervejaria, fábrica de cerveja, muitas. Todas essas aí a partir da década de 1890 em diante. E Uberaba, no final do século XIX, era considerada uma das cidades mais industriais do interior brasileiro, que tinha mais indústria. Lógico que as indústrias eram uma parte pequena, mas eram muitas pequenas indústrias, né? E Uberaba era considerada uma cidade altamente industrializada para aquela época. Depois, Uberaba acabou perdendo terreno nessa área, né? E até que na década de 70, com a implantação dos distritos industriais, a cidade volta a se industrializar. Gente, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, isso. Então o livro vai estar à disposição de todo mundo aí.